Caros amigos do PED, nós iremos iniciar mais uma exposição de um grande autor, de um clássico do pensamento jurídico e político. Trata-se de Thomas Hobbes. Thomas Hobbes é um autor inglês e que será abordado a sua obra e a sua vida em relação a três aspectos. Primeiro, a vida de um autor em um período conturbado, a sua obra com uma resposta que é revolucionária do ponto de vista das alternativas políticas e, ao final, uma análise crítica desta obra. Inicialmente, cabe notar o contexto em que se dá a vida e a obra de Thomas Hobbes. Este autor, ele vive um período conturbado na Inglaterra por uma oposição muito forte entre diversos setores sociais em relação à religião e aos modos de se organizar, as formas de governo que estavam em disputa naquele período. Existiam ameaças internas dentro da Inglaterra e ameaças externas, como a Espanha, que ameaçava a Inglaterra naquele período. Hobbes irá nascer prematuramente por um trabalho de parto de sua mãe, em função de uma ameaça de invasão da Inglaterra por parte da invencível armada espanhola. Portanto, Hobbes irá nascer sob o signo de dois elementos que irão, durante toda a sua vida, dominar o seu pensamento e a sua obra, que é o signo da necessidade de sobrevivência e, por outro lado, do medo ou do temor. Estes dois elementos, necessidade e o medo, irão compor elementos cruciais em sua obra. É um período também de guerra civil. Thomas Hobbes nasce em 5 de abril de 1588 e falece em 4 de dezembro de 1679. Em 1642, surge e eclode a Guerra Civil na Inglaterra. Uma guerra civil forte, cruenta e que irá marcar o pensamento deste autor. A instabilidade social e política que está envolvida a Inglaterra nesse período será um tema forte e dominante nos estudos desse nosso autor. Este autor, ele irá estudar em Oxford e irá estabelecer contato com uma teoria escolástica da política, uma teoria ainda muito vinculada aos autores clássicos e que eram marcados por um estudo de Aristóteles e de São Tomás de Aquino. Mas ele irá depois, em 1610, realizar uma viagem à França, à Itália e à Alemanha, onde irá confrontar os estudos escolásticos, principalmente da política, com os novos estudos desenvolvidos no continente e que rompiam com aqueles paradigmas que existiam na teoria escolástica, que ele nunca foi muito fã daquelas abordagens estabelecidas. Em 1651, ele encontra também um período em que há a sucessão do trono britânico, o fim da Guerra Civil, o surgimento da ditadura de Cromwell e a publicação em seguida da sua máxima obra, que é o Leviatã. A vida de Thomas Hobbes é uma vida, como podem ver, bastante longa. Ele tem mais de 90 anos, com uma publicação bastante profícua, uma publicação extensa de diversas obras, mas uma publicação também muito polêmica. Cabe ver que em 1666, ou seja, pouco antes de sua morte, seus livros são queimados em sua alma mater, ou seja, na Universidade de Oxford. Portanto, é um autor identificado com o pensamento e com a história britânica, com a história inglesa. É um pensamento inovador nas propostas que realiza, mas é um autor também bastante polêmico nas suas conclusões. Thomas Hobbes irá defender
uma teoria contratualista da sociedade e do poder, em oposição a uma teoria organicista da sociedade e da política. Ele se insere no movimento de crítica à teoria clássica feito por Maquiavel e é sucedido por uma série de autores importantes, tais como John Locke e Rousseau. Essa formulação contratualista da sociedade é algo bastante inovador e rompe com as perspectivas da filosofia clássica anterior. Este autor, ele irá defender na sua Magna Opus a ideia de que os homens vivem guerra de todos contra todos. E o nome da obra, Leviatã, justamente é uma homenagem, é uma metáfora em relação ao monstro bíblico que surgiria como forma de romper com a anarquia e o caos social e a sua superação pelo poder, pela soberania que iria ultrapassar e superar as instabilidades sociais, garantindo paz e, portanto, prosperidade. A palavra Leviatã é uma palavra que tem diversos significados, tanto na teoria judaica, quanto na teoria cristã, medieval e posterior. Mas ela é utilizada aqui como título do livro, como um monstro ou aquele ser poderoso que é capaz de reunir os interesses individuais e contrapostos, egoísticos e contrapostos, e estabelecer um interesse geral que supera os interesses conflitivos. Hobbes parte de algumas premissas. A primeira é que todos os homens, todos os indivíduos, nascem iguais. Iguais na capacidade de matar e de morrer. Iguais em sua temporalidade frágil perante um mundo adverso. Esta identidade que todos temos de fragilidade na vida e possibilidade da morte faz com que nenhum homem pudesse ser superior a tal ponto de não temer a morte violenta, mas também não fosse tão frágil suficiente para não provocar o medo de morte a outrem. Portanto, ele dizia que nenhum homem era tão forte que não temesse os outros, nem tão fraco que não fosse perigoso aos demais. Dessa identidade, ele destaca um outro elemento que é diferenciador em relação à teoria clássica. Ele diz que o ser humano, o indivíduo, ele não possui o instinto básico da sociabilidade. Não existe um instinto social básico ao indivíduo. Os instintos sociais básicos são a necessidade da vida e os interesses que o indivíduo tem e acrescentar à sua vida elementos adicionais de prazer, de glória ou de força. Portanto, a sociabilidade, ao contrário do que pensavam os autores clássicos, não era uma tendência natural. Ao contrário, a tendência natural dos indivíduos era encontrar desprazer no convívio com os outros. Os outros lhe eram uma adversidade. O prazer estava em encontrar aumentos de satisfação individuais. Talvez até, poderíamos dizer, egoísticos. Dessa situação, Hobbes advém com a conclusão de que existem 3 elementos fundamentais de discórdia entre os homens. O primeiro, que nós podemos afirmar, é a competição. O segundo, a desconfiança. E o terceiro, a glória. A competição entre os homens, a desconfiança entre eles e a glória seriam elementos fundamentais de discórdia entre os homens. Os homens estariam competindo por bens escassos, que estariam sendo elevados em relação
a sua competição a níveis superiores, porque esses bens escassos são afetados por uma necessidade crescente. Quanto mais os indivíduos têm, mais desejam. Os interesses são crescentes e os recursos seriam decrescentes ou finitos. Por outro lado, haveria a desconfiança de que os indivíduos buscam somente os seus interesses e não os dos demais e, portanto, aumentaria aí a competição. E, por último, a glória seria um elemento fundamental também de disputa por interesses próprios. De tal forma que existem elementos que levam os indivíduos a entrarem em conflito e ataques mútuos entre si. Por um lado, o lucro, no caso da competição. No caso do segundo elemento, a desconfiança leva a um ataque para prover a segurança. E, por último, uma disputa por reputação. Nós temos, portanto, que, de modo geral, os indivíduos estariam disputando entre si mais do que cooperando. Haveria, em relação aos indivíduos, esse desejo contínuo de busca de prazer ou de desejos. Esse contínuo progresso na busca do prazer faz com que os indivíduos sejam colocados em situação de conflito. E dizia Hobbes: ao homem é impossível viver quando seus desejos chegam ao fim. A felicidade é um contínuo progresso do desejo, de um objeto para o outro, não sendo a obtenção do primeiro outra coisa, senão o caminho para conseguir o segundo. Estudos mais atuais e contemporâneos irão informar justamente isso, que o indivíduo ele busca sempre aumentar os seus desejos, o seu prazer e busca satisfazer necessidades, que inicialmente são básicas de sobrevivência, elementares e vão se tornando cada vez mais complexas. Mas o homem, o indivíduo, é alguém que está sempre insatisfeito e buscando a melhoria de sua condição. E esse desejo de poder sobre as coisas, ele é um desejo que Hobbes iria dizer que é um desejo que não tem fim. E ele vai justamente afirmar que há uma inclinação perpétua da humanidade e sem descanso para aumentar o poder após o poder. Aí nós encontramos outro elemento que é crucial no pensamento de Hobbes, que é a ideia de desejo pelo poder. O poder é uma figura fundamental no pensamento de Hobbes. Ele irá dizer que existem diversas formas de poder, que muitas vezes o que nós consideramos como meros desejos, nada mais traduzem como desejos de poder sob formas específicas. Por exemplo, a riqueza, o saber e a honra nada mais seriam do que formas específicas de poder. A riqueza sobre as coisas, o saber que daria poder sobre os demais ou mesmo sobre a natureza, e a honra que pelo prestígio também se caracterizaria como uma forma de poder. As paixões, portanto, provocariam esse aumento contínuo da humanidade sob diversas formas no afã, na intenção de aumento do poder. Rompe, portanto, Hobbes, mas em certo sentido também com Maquiavel, mas rompe Hobbes a ideia de que o homem venha a ser um animal essencialmente político, que é estabelecido na obra de Aristóteles. O homem, para Hobbes, não é um ser social por natureza. A sociedade seria, em função da existência de interesses contrapostos, justamente um pacto artificial entre os indivíduos, entre os homens, que teria como elemento básico de conformação o desejo e interesse pela preservação da vida. E deste desejo básico, outros derivariam,
tais como as necessidades que os indivíduos possuem e a busca pelo poder. Portanto, se entre os animais existiria um pacto natural, dado pela ordem natural, entre os homens, a sociedade seria um pacto artificial em que os homens se reúnem em função dos seus interesses e necessidades. Para Hobbes, portanto, nós teremos que os pactos deveriam necessariamente descansar ou estarem formulados com base na coerção. E ele entendia justamente isso ao dizer que os pactos que não descansam sobre espada nada mais significam que palavras sem forças para proteger efetivamente o homem. Os pactos deveriam ser armados. Somente existiria uma liga necessária para a manutenção dos pactos, que é a existência do medo ou da coerção. Os fins seriam comuns do ponto de vista egoístico e racional, quais sejam a preservação da vida e o medo da morte violenta. A busca incessante de necessidades e paixões que buscam desejos maiores implicariam necessariamente impossibilidade de conflito. A preservação do pacto artificial que é a sociedade dar-se-ia por meio da fonte que é essencialmente a preservação pelo medo ou pela coerção. E aí, Hobbes novamente irá afirmar algo que é extremamente importante. E ele diz que, de todas as paixões, a que menos fazem os homens atender a violar as leis é o medo. Mas, excetuando algumas naturezas generosas, é a única coisa que leva os homens a respeitá-la, quando a violação das leis não parece dar lucro ou prazer. Assim, a coerção das leis é a maior arma do Estado. Cabe notar aqui que Hobbes tem uma visão realista da natureza humana. Ele não prevê uma natureza essencialmente generosa ou complacente, mas uma natureza que é moldada pela contradição das paixões, moldada pelo conflito dos desejos contraditórios pelo poder, pela discórdia em relação ao lucro, à divisão das coisas, à honra e, portanto, esses motivos de discórdia aparecem sob a forma de uma luta por competição, uma luta em função da desconfiança e uma luta em função da reputação e da honra. A sociedade aparece aqui como uma passagem do estado de natureza em que o homem é o lobo do homem, que é uma formulação bastante conhecida de Hobbes, pela constituição do estado civil em que nós teremos o fim da liberdade absoluta, mas o surgimento de uma sociedade que é capaz de regular interesses conflitantes e contraditórios. A passagem do terror para o temor no estado soberano. O terror no estado de natureza passa para o temor no estado soberano. Aquele que está em conformidade com as normas irá superar não só o terror, o temor, mas poderá até ter vantagens na submissão ao estado de leis e de sociedade. Portanto, aqui temos o surgimento do estado de sociedade. O estado de sociedade, ele também vai aparecer no campo internacional. Hobbes irá defender que no plano internacional vive-se um estado internacional de natureza. Por quê? Cada estado, tal como cada indivíduo, tem absoluta liberdade de fazer tudo o que considerar mais favorável aos seus interesses. E ele diz, além disso, vivem numa condição de guerra perpétua e sempre na iminência da batalha, com fronteiras e armas e canhões apontados contra seus vizinhos a toda a volta. Tal como
na sociedade dos homens, os estados vivem um estado de natureza em guerra contínua em função do desejo de poder que tem de modo contraposto. Cada estado busca, portanto, alcançar uma melhor posição de riqueza, de segurança e de reputação internacional, gerando conflitos. Não há, contudo, no plano internacional, um modo que hoje esteja plenamente assegurado de passagem para uma soberania internacional. Mas a cooperação tem reduzido, e poderia ser utilizada uma metáfora nesse sentido, teria reduzido esses níveis de terror internacional. Vejam que o pensamento de Hobbes nos dá elementos analíticos para compreender diversos aspectos dos conflitos internacionais. Do ponto de vista das formas de governo, Hobbes irá defender a monarquia. E ele defende esse ponto de vista entendendo que os interesses gerais seriam melhor protegidos quando estivessem comungados, unidos com os interesses pessoais. Quanto mais íntimos fossem esses interesses em comum, melhor seriam os resultados públicos para todos. Portanto, a defesa da monarquia apareceria aí como essa melhor fusão, em que o interesse pessoal traduz justamente uma melhoria no interesse coletivo ou público. O pensamento de Hobbes, portanto, é um pensamento extremamente inovador e complexo. Parte de uma formulação racionalista, mas não no estilo cartesiano, que ele faz uma crítica bastante profunda, mas um estilo mais científico, talvez numa crítica ao racionalismo cartesiano e uma superação por um empirismo, por verificação de como a sociedade é, como os indivíduos são, e tenta prever algumas formas de análise mais elaboradas. De outra parte, os estudos de Hobbes fundam uma análise com uma metodologia diferente de estudo, uma metodologia individualista, em que verifica os interesses individuais e como esses interesses individuais podem projetar resultados positivos do ponto de vista coletivo. Portanto, pelo grau de resultados alcançados, pelas novidades trazidas por este pensador, pela sucessão de autores que vão se abeberar deste modelo de pensamento, nós podemos afirmar que Thomas Hobbes é um clássico da política e do direito e, portanto, merece ser estudado como um dos cânones da ciência política e da filosofia política. Muito obrigado e nos vemos no próximo curso.